Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus Cristo. Então é um prazer imenso a gente voltar mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor, né? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós, aonde você esteja, o teu coração pode nesse momento absorver a palavra, porque no mundo espiritual não existe distância para que a gente absorva a palavra de Deus. A gente tem exemplo na Bíblia, né? Nós somos um espírito e nós precisamos se comportar como seres espirituais. Nós não somos pessoas carnais, nós somos pessoas espirituais. Então é no espírito, é no nosso coração onde a gente absorve a palavra. Jesus falou sobre isso e Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os verdadeiros adoradores a quem o Pai procura para o adorarem, em espírito e em verdade. É isso que Jesus falou no texto de João, né? Evangelho de João, capítulo 4. Daqui um pouco nós vamos começar a abrir as nossas Bíblias e a gente vai ver aquilo que Deus está falando conosco nessa manhã, né? Então, de antemão, quero mandar um abraço para todas as pessoas que nesse momento estão nos ouvindo, né? Está com seus ouvidos espirituais, seu coração aberto, aguçados para receber a palavra de Deus. Não receber palavras de homens, mas receber verdadeiramente palavras de Deus, que é a Bíblia, que é escrita, né? Que é a palavra de Deus falando comigo e com você. Então, estava com muita saudade durante esse tempo. Estive ausente no sentido de ministração da palavra. Tinha algumas coisas como prioridade e a gente estava resolvendo algumas coisas externas no ministério e agora nós estamos voltando para ministrar a palavra para as pessoas que nos ouvem por esse meio de comunicação, pela internet. Então, eu quero desde já mandar o meu abraço em nome de Jesus Cristo, né? E dizer para você que Deus ele tem uma palavra nessa manhã, nesse dia, para fortalecer o teu coração, fortalecer o meu coração, fortalecer a nossa verdadeira pessoa, porque nós somos um ser espiritual, nós não somos um ser carnal, nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos em um corpo. A Bíblia faz menção disso, né? Que o homem ele é um ser triuno. E a gente vai lá na Bíblia verificar, ver essas coisas e você vai me acompanhar, você vai pegar a sua Bíblia, colocar do teu lado e a gente vai abrir a Bíblia e Deus vai nos fortalecer pelo seu Espírito, pelo seu poder, porque é da vontade de Deus que eu e você sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para que a gente possa resistir o dia mau, porque a Bíblia diz que nós estamos vivendo um tempo mau, mas o tempo mau que nós estamos vivendo aqui na terra não é porque Deus planejou esse tempo mau para nós. É porque a Bíblia diz, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos, não todos, né? Mas de muitos ou de quase todos vão esfriar. Mas nós temos essa responsabilidade de não deixar o amor de Deus, né? O amor incondicional, aquele amor que independente de qualquer coisa, ele crê, ele não desiste, ele avança, nele acredita. Então, Deus prova esse amor. Como? Pelo fato de ter enviado Jesus Cristo para nos salvar e nos redimir da maldição. Então, Deus já provou o amor dele por mim e Deus já provou o amor dele por você. Então, você e eu é que nós precisamos acreditar nesse amor que já foi provado, né? E a Bíblia faz menção disso. Então, meu nome é Noaldo, todos conhecem. Sou pastor presidente do Ministério Evangélico, Ministério da Reconciliação, Igreja Evangélica Água Viva, situada, sede aqui na cidade de Pocinhos, mas esse ministério
está no coração do Senhor e ele foi levantado, fundamentado, estabelecido não só para alcançar essa cidade, não só para alcançar esse povo, mas alcançar todos aqueles que estão com o coração aberto para ser alcançados. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos começar, aliás, nós já começamos a ministrar a palavra, então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, e nós vamos ver aqui algumas verdades da palavra, e essas verdades foi Jesus que falou, né? Aqui não são verdades que vai ser passada para os meus ouvidos, para os teus ouvidos, através de uma denominação. Foi a denominação, foi a igreja fulana de tal que criou esse princípio, que estabeleceu este princípio e agora está passando ao nosso ouvido. Não, esse princípio foi estabelecido por Deus, pela sua palavra, que é Jesus, e nós vamos ver algumas verdades aqui que Jesus falou, né? É um texto que fala sobre o encontro de Jesus Cristo com a mulher samaritana. E a gente sabe que Jesus sentou num poço lá, enquanto os discípulos foram comprar comida, e Jesus aproveitou esse tempo. Jesus não perdia tempo. Jesus aproveitou esse tempo aqui e começou a evangelizar essa mulher, né? E começou a trazer algumas coisas que estavam acontecendo, tinha acontecido, e que estavam ainda acontecendo na vida dessa mulher. E Jesus começou a falar da vida dela, da intimidade, entrou no quarto daquela mulher, e aquela mulher ficou impressionada, perplexa, né? Porque uma pessoa, um judeu, Jesus era judeu, né? Descendente de Davi, e os judeus não davam bem com os samaritanos, e aquela mulher ficou, com as minhas palavras, ficou de boca aberta pelo fato de um judeu ter sentado e conversar com o samaritano, que todos nós sabemos que o judeu e o samaritano, eles não se davam bem. Mas aqui Jesus vai falar algo bem interessante que eu quero falar, que eu quero pregar, ministrar para você. É a partir do capítulo 4, a partir do versículo 19, que está falando assim: os verdadeiros adoradores. Então a gente vai ver pela Bíblia os verdadeiros adoradores. Quem são esses verdadeiros adoradores? Como pode se tornar um verdadeiro adorador? Quais são os princípios, quais são as pedras que se devem ser lançadas para que a gente se torne e seja verdadeiramente adoradores? Porque são esses que o Pai os procura. É isso que está falando nesse texto. A adoração a Deus. Aonde começa a adoração? Como se procede para adorar a Deus? Aonde nós devemos adorar a Deus? Onde adora a Deus? E aqui a gente vai ver que essa adoração ela não está limitada, né, a um lugar específico, né, natural. Esse ambiente onde nós devemos adorar a Deus, nós vamos ver nesse texto, né? Para onde a gente for, o que a gente fizer, isso pode se tornar uma adoração a Deus. E aqui Jesus está falando sobre isso. Diz aqui, a partir do versículo 19, você vai me acompanhar, o Evangelho de João 4,19. Disse assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizes que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podeis crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheces, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Versículo 24, você vai me acompanhar, está me acompanhando com a sua Bíblia. Versículo 24, ele está dizendo assim: Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Olha só, que texto maravilhoso, né? Que Jesus está falando para mim, para você, nessa manhã, nesse dia, que chegou a hora, né? A hora já chegou, esse é o tempo que nós estamos vivendo, que princípios aqui que são lançados na palavra, o versículo 23, que Jesus falou, vem a hora, e já chegou, né? Essa hora já chegou, a esse tempo que nós estamos agora vivendo, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então a nossa verdadeira adoração, né? Às vezes a gente, pelo fato de a gente não renovar a nossa mente com a palavra, a gente pensa que o ambiente onde se deve adorar a Deus é só na igreja, no templo, né? Ali é um ambiente, o templo, a igreja, o local, é um ambiente que a gente se reúne, né? Não deixa de ser a casa de Deus, consagrada para o serviço, para Deus, mas a verdadeira adoração está em espírito, né? Está na nossa verdadeira pessoa, está no nosso coração. É daqui de dentro do nosso coração aonde começa a verdadeira adoração, né? Por isso que a Bíblia diz, né, no livro de Provérbios, eu queria que você me acompanhasse e você vai lá também, né? Estamos falando na verdadeira adoração, aonde se deve adorar ao Pai, e Jesus falou que essa adoração ela deve ser em espírito e deve ser em verdade, né? Então Jesus não só falou em espírito, Jesus também falou na verdade. O que é a verdade? Aonde está a verdade? A verdade é a palavra. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, em primeiro lugar, é no espírito. É no coração, é na verdadeira pessoa, porque nós somos um ser triuno, né? Nós somos um ser espiritual, não somos um ser carnal, né? A nossa verdadeira vida está no nosso coração, no nosso espírito. Foi aquilo que Deus estabeleceu lá no princípio da criação, né? Fez o homem, Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E Deus soprou no homem, Gênesis 2, 7, soprou seu fôlego de vida nas narinas e o homem passou a ser alma vivente. A vida de Deus habitava dentro do homem, né? Então o coração do homem não estava corrompido, o coração do homem estava limpo, né? A água estava limpa, a água estava pura. E depois, na consequência, no capítulo 3, a gente acompanha e aquilo que Deus tinha entregado ao homem, a sua santidade, né? A santidade, a vida de Deus, Deus compartilhou e colocou no coração do homem. Depois Deus disse, multiplique, seja fecundo, reine, governe, domine. E depois disso, o homem foi e pecou, e esse coração, essa natureza santa, pura, ela ficou contaminada por causa do pecado. Então, a partir daquele momento, a adoração que era para ser em espírito e em verdade, né? A natureza do homem pura, santa, e depois disso Deus disse assim, estabeleceu, colocou o homem no Éden, né? Eu estou só palavraseando para que você entenda, colocou o homem no Éden e Deus deu uma ordem, né? De toda árvore comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia que comerdes, certamente morrerás. E a gente viu que o homem desobedeceu essa instrução, né? O governo tinha passado, o governo da terra tinha sido passado para o homem, né? Mas o homem, esse governo, ele deveria de ser, a forma de governar era dentro da palavra, era dentro da obediência. E o homem desobedeceu e perdeu o governo, perdeu a autoridade. Então, o seu coração, o seu espírito, ele ficou contaminado. O homem ali, ele se desligou-se de Deus, perdeu a vida de Deus, né? Perdeu a vida eterna que habitava dentro dele. Então, desde então, o homem ficou precisando de a sua posição, a sua comunhão com Deus ser restaurada. E nesse capítulo 4 que a gente viu
no livro de João, Jesus falou que chegou a hora que os verdadeiros adoradores iam adorar o Pai em espírito e em verdade. Então a adoração ela não começa fora, a adoração ela começa dentro de cada um de nós. É dentro, é lá no íntimo, é lá no coração, onde ninguém sonda, onde ninguém vai. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele sonda os nossos corações. Deus é onisciente, Deus é onipresente, não? Então é lá no interior, lá no coração, onde Deus vai buscar a verdadeira adoração. É por isso que nós precisamos de ter esse cuidado, esse zelo com o nosso coração. E aqui a gente vai ler no livro de Provérbios, capítulo 4, né? Eu acredito que você já está com a sua Bíblia, já abriu. Eu acredito que você está tendo, ou vocês que estão me ouvindo, está tendo diligência de estar abrindo sua Bíblia, né? Abrindo a Bíblia, examinando as Escrituras, para ver se aquilo que nós estamos falando se está verdadeiramente em linha com a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor, no capítulo 4 de Provérbios, olha só o que é que a palavra do Senhor diz aqui em Provérbios. Capítulo 4, versículo 23, né? Estamos falando de coração, estamos falando da pessoa, da verdadeira pessoa, o ser, a fonte, né? E ele diz aqui, sobretudo, versículo 23, certo? Capítulo 4, versículo 23, diz assim, ó, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele se procedem as fontes ou as saídas da vida. Está vendo aí? Que a Bíblia está dizendo sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o coração, e às vezes a gente se preocupa, tem cuidado com muitas coisas aqui fora, mas aqui dentro de nós, na nossa verdadeira pessoa, a gente não tem zelo, a gente não tem cuidado. Então, como guardar esse coração? Como se deve guardar o coração? Olhando para a palavra, né? Sendo praticante da palavra, absorvendo a palavra, né? Nascendo de novo, aceitando Jesus, trocando a natureza, né? Tirando a natureza velha e recebendo a natureza nova, recebendo a vida de Deus novamente, a vida que Adão perdeu, e Jesus trouxe essa vida de volta, né? Jesus disse, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Então quando a gente entra, Jesus é a porta, que nos dá acesso a Deus. Quando a gente entra pela palavra que é Jesus, que aceita essa palavra, que aceita Jesus Cristo, então nós recebemos um espírito novo, nós recebemos um coração novo. Mas depois que a gente recebe esse coração novo, essa vida nova, nós precisamos ainda fazer outra coisa, que Jesus falou no texto de João, né? Andar na verdade. Então a verdadeira adoração não é só receber um espírito novo, um coração novo, mas é também andar na verdade. E nós vamos ver algumas coisas do que a verdade diz, né? O que a verdade diz. Olha só, o que é a verdadeira adoração. É adorar o Pai em espírito, mas também na verdade. Então todos nós sabemos, né, que lá na Velha Aliança, essa adoração não estava 100%, essa adoração estava comprometida, né? Deus mandou Moisés levantar um tabernáculo, né? Deu o modelo do tabernáculo, usou o tecido do tabernáculo, e ali o homem prestava a sua adoração a Deus, né? Levando os sacrifícios, né? Ano a ano, levando os sacrifícios. Tinha Arão como sumo sacerdote, né? E o povo era aquela forma que o povo adorava a Deus, aquela forma externa, por fora. Mas hoje não, depois que a nova aliança foi estabelecida, a forma de adorar a Deus agora é em espírito e em verdade. Então a gente temos essa liberdade hoje, né, de adorar a Deus. A nossa fé é uma adoração a Deus, a nossa confiança passa a ser uma adoração a Deus, a nossa gratidão do nosso coração também passa a ser uma adoração a Deus, sendo grato, né, reconhecendo o Senhor, aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus irá fazer em nosso favor. Isso também é uma adoração a Deus. Vamos lá passear mais um pouco pelas Escrituras
E no livro de Romanos, capítulo 12, a gente vai ler algo da verdade. Eu falei que é em espírito, mas é também verdade. Então, no livro de Romanos 12, a gente vai ver a nova vida, né? A nova vida. Paulo está falando aqui, a nova vida. Saímos das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Né? Quando a gente nasceu de novo, que a gente aceitou Jesus, então a nossa vida ela foi mudada. O ambiente que a gente está aqui não é um ambiente de trevas, o ambiente que nós estamos agora é um ambiente de luz. E dentro desse ambiente, nós precisamos saber como se comportar. Porque agora as coisas mudou. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então agora nosso estilo de vida é totalmente diferente. Se a gente tinha aquele cuidado no exterior, não. O nosso cuidado agora, a nossa prioridade agora vai ser o nosso coração. Porque é de lá que se procede a saída da vida. E ele diz aqui, capítulo 12 de Romanos 1, 12:1 de Romanos. Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2, ele diz assim: não se conformeis com este século ou com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a adoração hoje mudou, né? Não precisamos agora ir para Jerusalém, como Jesus estava falando naquele texto de João, né? E a mulher samaritana ficou questionando onde verdadeiramente a gente vai adorar a Deus. Será que é no monte? Será que é em Jerusalém que eu posso adorar a Deus? Jesus disse não. A hora vai chegar que a adoração a Deus vai mudar. Nem é em Jerusalém, não é no monte. Você pode adorar a Deus no seu coração, né? Eu não preciso sair da minha casa para prestar uma adoração a Deus. Aonde eu estou, eu posso prestar um culto e uma adoração a Deus. Eu não estou dizendo para mim nem para você que não é para você sair, que não é para você ir para uma igreja, que não é para você ir para a sua congregação. Eu estou dizendo que a congregação, o ambiente que você está, no momento, não impede de você prestar um culto e uma adoração a Deus. Né? O nosso comportamento, a nossa forma de falar é uma adoração a Deus. A nossa forma de falar é uma adoração a Deus. Nossa forma de se comportar é uma adoração a Deus. Aquilo que Jesus disse, seja o sal da terra e a luz do mundo, é uma adoração a Deus, porque Jesus nos chamou para ser o sal dessa terra e ser a luz desse mundo. Então essa é uma adoração a Deus, né? A gente dá um bom testemunho, né? Testemunhar da palavra. A Bíblia diz que é melhor um bom nome do que um queto caríssimo. Então é melhor um bom nome, ou seja, eu preservar o meu nome de cristão. Você preservar o seu nome de cristão. Você preservar a sua identidade. Eu preservar a minha identidade. Porque a nossa identidade, se a gente não tiver cuidado com a nossa identidade, né, ela pode ser comprometida. Então nós precisamos de ter cuidado, né, de ter zelo por aquilo que nós recebemos. Eu recebi Jesus, você recebeu Jesus, você tem um nome, foi dado um nome a você, foi dado um nome a mim, o nome de cristão, o nome de crente. Então nós precisamos de ter zelo e cuidado, porque tudo aquilo que a gente falar, tudo aquilo que a gente fizer, qualquer atitude nossa pode comprometer o nosso nome, pode comprometer a nossa identidade de cristão. E nós precisamos de ser o sal dessa terra e nós precisamos de ser a luz desse mundo. Um mundo que está perdido, um mundo que está sem saída, mas nós temos a saída. Nós temos o conselho certo, nós temos a direção certa. Nós temos Jesus, nós temos a palavra, nós temos acesso aos céus, não por merecimento, mas sim pela misericórdia, pela bondade de Deus, que Ele decidiu investir na nossa vida. Então é o que Paulo está dizendo aqui. Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vil, santo
e agradável a Deus. Viver uma vida santa, uma vida separada. O nosso padrão de vida é diferente. A nossa forma de ver as coisas é diferente. A nossa forma de falar é diferente. A nossa forma de agir dentro de qualquer situação é diferente. Porque nós não somos pessoas dessa terra. Nós somos cidadãos dos céus. A nossa pátria não é essa. Nós não temos aqui nenhum reino, nenhuma cidade permanente. Pelo contrário, a gente espera uma vindoura, né? Porque isso é promessa na palavra. Então, é essa a verdadeira adoração. Andando em espírito e também andando na verdade. Andando na palavra. E a Bíblia está dizendo aqui que a gente não deve se conformar com o mundo, mas transformar a nossa mente. Como eu posso transformar a nossa mente, né? A minha mente, a tua mente, pela leitura, pelo estudo da palavra, pelo ensino. É a única forma de a gente transformar a nossa mente, né? Para que a gente possa pensar de uma forma totalmente diferente. A verdadeira adoração hoje mudou, né? Nós não estamos mais no tempo da lei, onde eu preciso sair da minha casa e ir para o templo, ir para Jerusalém, levar animais, sacrifício de ano a ano e adorar a Deus. Não, eu adoro a Deus em espírito e em verdade, vivendo uma vida voltada totalmente para a palavra, vivendo uma vida agradando a Deus em todos os sentidos. Essa é a verdadeira adoração. Eu queria que você abrisse também no livro de Efésios, e você vai ver lá, Efésios capítulo 5, Efésios 5, versículo 1 e versículo 2 do livro de Efésios, capítulo 5. Ele está dizendo assim, olha só, nós estamos falando aonde se deve adorar a Deus, em espírito e em verdade, no coração, tendo cuidado com o coração, guardando das impurezas deste mundo, né? Tendo cuidado com as minhas vestes, tendo cuidado com as tuas vestes, não deixando as nossas vestes ser manchada, se sujar. E ele diz aqui, ó, capítulo 5 de Efésios, versículo 1 e 2, assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Versículo 2, ele diz assim, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Essa é a verdadeira adoração. Ser imitador de Deus. Fazer coisas semelhantes, né? Ser longânimo. A Bíblia diz que o Senhor é longânimo. A Bíblia diz que o Senhor é misericordioso. A Bíblia diz que o Senhor é bondoso. A Bíblia diz que Deus é um Deus de compaixão. É um Deus de misericórdia. E a Bíblia diz que nós somos os seus filhos. E a Bíblia está dizendo para nós que nós precisamos ser imitadores de Deus como filhos amados. Precisamos imitar. Porque as pessoas precisam de um referencial. E nós somos esse referencial. Nós precisamos de fazer a diferença. Se a gente cristão, a gente igreja, não fazer a diferença nessa terra, nós seremos cobrados. E nós precisamos de fazer a diferença, porque agora nós não somos mais filhos da ira. Nós somos agora filhos de Deus e nós precisamos andar como filho de Deus. Nós precisamos andar assim como Jesus andou. Aquilo era uma verdadeira adoração. A vida de Jesus era uma adoração a Deus, né? As pessoas chegavam perto de Jesus e diziam assim, verdadeiramente, eu reconheço que tu és filho de Deus. Exercer autoridade sobre os demônios, exercer autoridade sobre Satanás, também é uma adoração a Deus. Isso sobe como aroma suave às narinas do Senhor. Eu queria que você fosse para o texto de Marcos, eu acredito que é o capítulo 5 de Marcos, e você vai ver um texto lá do demoniado de Gadara. Todos sabem desse texto. Se não sabem, mas vai ouvir agora. Esse texto de Marcos capítulo 5. Onde Jesus
chega para expulsar uma pessoa que estava possessa de um demônio. E você vai ver lá o próprio demônio, o próprio Satanás, identificando, reconhecendo, né, que Jesus era Filho de Deus. E nós precisamos de ser reconhecido. Nós precisamos andar na palavra, em santidade, em temor. E esse reconhecimento, ele precisa é necessário nós sermos reconhecidos pelo céu, nós sermos reconhecidos pela terra, e também o inferno precisa nos reconhecer verdadeiramente que nós somos filhos, estamos andando como filhos. Isso também é uma adoração a Deus, em espírito e também em verdade. Então vamos lá. Capítulo 5 de Marcos, né? Você vai abrir bem rápido aí. E ele vai dizer assim: e chegaram à outra margem do mar, na terra dos Gadarenos. Ao embarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso, com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, e pelos montes, ferindo-os com pedra. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus? Olha só. Versículo 7. E clamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou: qual é o seu nome? Respondeu: Legião, porque somos muitos. E rogando-lhes encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogavam a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entre neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se dos despenhadeiros abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. E os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então, esse texto aqui, você pode perceber claramente nesse texto que Jesus chegou naquele povoado e ali estava um homem, né, possesso de um espírito imundo, cadeias, grilhões, nada, absolutamente nada, podia segurar aquele homem. Mas a presença de Jesus naquele ambiente, naquele lugar, e nós vimos agora algo interessantíssimo, né? Que eu e você, nós somos identificados, não tem como a gente fugir. Independente quem somos, do nosso credo religioso, né? Porque Jesus disse que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, e ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, né? Pessoas, às vezes dentro da igreja, frequentador de igreja, e achando que pelo fato de estar na igreja em si, paredes, isso é uma adoração a Deus, né? Faz parte da adoração, mas estar numa igreja não só é isso. Nós precisamos, por onde a gente andar, nós precisamos de dar testemunho como filho, assim como Jesus deu. E Jesus chegou aqui nesse ambiente, no capítulo 5, versículo 7 de Marcos, eu vou ler mais uma vez: exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Então você vê aqui que nesse texto, Jesus ele foi reconhecido, né? O diabo, os demônios, reconheceu verdadeiramente que Jesus era um filho de Deus, andava como filho de Deus. Isso também é uma adoração a Deus.
Esse momento aqui foi um momento de adoração. Os demônios se prostrando, reconhecendo que verdadeiramente Jesus era filho, que verdadeiramente Jesus estava não só sendo filho, mas andando como filho. Essa é a verdadeira adoração. Jesus, ele tinha cuidado no seu coração. Jesus, ele tinha cuidado no seu coração. Jesus, ele tinha cuidado para não se contaminar, para não andar em um padrão mundano, em uma forma mundana. E nós precisamos de ter esse cuidado. Não só adorar a Deus em espírito, mas também andar na verdade, né? Não só, às vezes as pessoas se convertem, fazem aquela confissão verbal, eu aceito Jesus como Senhor e como Salvador, mas eles continuam vivendo o mesmo estilo de vida. E a Bíblia diz, não foi vós que me escolhestes. Capítulo 15 do Evangelho de João, e versículo 16. Vamos conferir? Você pode fazer isso comigo agora, no Evangelho de João. Você vai só adiantar, né? Estamos em Marcos, você vai passar por Lucas e você vai no Evangelho de João, capítulo 15. Jesus está falando sobre a videira verdadeira, que ele é a videira verdadeira, e todo aquele que não tiver nele não vai dar fruto. E aquele que não der fruto, infelizmente, vai ser cortado. E Deus não quer que eu seja cortado. Deus não quer que você seja cortado. Deus quer que nós permanecemos na videira, dando fruto, né? Trazendo evidências para que os céus ele venha se manifestar nessa terra. E quando eu falo os céus se manifestar nessa terra, a vontade de Deus venha se manifestar através das nossas vidas. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver nesse texto que Deus não nos chamou em primeiro lugar, para nós possuirmos uma casa boa, para nós possuirmos uma conta no banco, para nossa vida, em primeiro lugar, nossa vida financeira ela ser transformada, né? Não quero dizer que Deus não tem interesse nessa área, Deus tem interesse na sua área financeira, Deus tem interesse na sua área conjugal, Deus tem interesse na sua área, no seu emocional, Deus tem interesse em tudo aquilo que abrange a sua vida. Nessa terra, Deus tem interesse, mas o propósito de Deus, em primeiro lugar, é isso aqui que eu vou ler agora, né? Que eu e você viva uma vida como verdadeiros adoradores. Sabia que os verdadeiros adoradores, eles não se aproximam do Senhor por aquilo que Ele tem, mas se aproximam dEle por aquilo que Ele é? Então nós precisamos examinar a motivação do nosso coração. Nós estamos se aproximando de Deus por aquilo que Ele tem a oferecer ou por aquilo que Ele é. Desses dois, é melhor a gente alinhar o nosso coração e se aproximar dEle por aquilo que Ele é. Bom, maravilhoso, né? Misericordioso, um Deus de amor. Porque eu não preciso, eu e você, nós não precisamos tentar convencer Deus de Ele nos favorecer. Tentar convencer Deus para que Ele nos abençoe. Não, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que nós não precisamos de convencer Ele. Ele já nos abençoou com todas as sortes e bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, é se aproximar dele por aquilo que Ele é, não se aproximar dele por aquilo que Ele tem. Essa não é uma verdadeira adoração. Esse motivo e essa intenção do coração, ela precisa de ser corrigida. E é por algumas coisas assim que às vezes nós estamos dentro da igreja, já faz um bom tempo, e nós não experimentamos da vida, né? Da verdadeira vida que Jesus disse. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Por quê? Porque a nossa aproximação a Deus, a nossa aproximação à igreja, nós estamos com segundas intenções. Nossa intenção não está em linha com a palavra. Por quê? Deus nos chamou em primeiro lugar para a gente ser adorador. Para a gente adorar Ele, independente de qualquer coisa. Se a situação estiver favorável, se a situação não estiver favorável, nós fomos chamar para o louvor da sua glória. Nós fomos criados para isso, para o adorar, independente de qualquer coisa. E se a gente não se corrigir, se a gente não tiver cuidado no nosso coração, nós estamos quebrando esse princípio. Nós estamos passando por cima desse princípio. E nós precisamos de ser ensinados pela palavra para que a gente não fique desanimado e não faça um sacrifício de tolo. Deus não quer.
Então, você pode me acompanhar no capítulo 15 e no versículo 16, que ele vai falar aqui. Deus está falando conosco. E ele diz assim, através de Jesus. Jesus é expressa a imagem dele. E ele diz assim, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vardes e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Olha só, não foi eu, não foi você que escolheu Ele, não, foi Ele que nos escolheu. Ele decidiu se entregar por nós. Né? Jesus disse que a vida dele ninguém tirava, pelo contrário, ele tinha poder para dá-la e tinha poder para trazer de volta. Então não foi nós, foi ele que nos escolheu. E a Bíblia está dizendo que ele nos escolheu para isso, para a adoração. Então frutificar, dar fruto, essa é uma verdadeira adoração. Então você pode frutificar na igreja, você pode frutificar na sua casa, você pode frutificar no seu trabalho, você pode frutificar no seu dia a dia, você pode frutificar com os frutos dos teus lábios, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, pode ser uma adoração e também pode não. Então nós precisamos de ter cuidado com os nossos pensamentos, nós precisamos de ter cuidado com aquilo que a gente fala, nós precisamos de ter cuidado com todas as nossas atitudes, porque pode comprometer a nossa adoração. E a nossa adoração comprometida, a nossa vida também vai estar comprometida, porque, em primeiro lugar, eu e você fomos chamados, vou tornar a repetir, em primeiro lugar, nós somos chamados para o louvor da sua glória. Nós não fomos chamados para outra coisa, em primeiro lugar, nós fomos chamados para adorar. Em primeiro lugar. E depois as outras coisas, com certeza, elas serão acrescentadas. Eu queria que você também conferisse no livro de Provérbios. Talvez pode estar cansativo para você essa mensagem, mas se você tiver um pouco de paciência, nós estamos já terminando essa mensagem. Eu prometo a você que eu não vou me deter muito, eu acredito que eu vou terminar nesse versículo aqui, nós vamos terminar nele, e você e eu estamos sendo grandemente abençoados. Tenha um pouquinho de paciência e nós estamos terminando. Então no capítulo 18, e o versículo 20 de Provérbios, ele diz assim, 18:20, do fruto da boca o coração se farta, do que produz os lábios se satisfaz. Versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem utiliza come do seu fruto. Então olha só, temos que ter cuidado, né, com o nosso coração, temos que ter cuidado com aquilo que a gente fala, porque a Bíblia está dizendo que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, aquilo que a gente fala também pode comprometer a nossa adoração. Né? Nós precisamos de ter cuidado com aquilo que a gente fala, porque palavras, ela tem poder. Então, pelo que a Bíblia está dizendo, pelo aquilo que Jesus disse, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, no coração, mas também na verdade. Andando na palavra, fazendo aquilo que a palavra está dizendo, tornando-se praticante da palavra e não somente ouvinte. Então a adoração, ela não está ligada só em você ligar um rádio, colocar um bom louvor, isso faz parte também, ministrar um louvor a Deus, levantar as tuas mãos, a gente ser tocado, a gente ser emocionado, até se emociona naquele momento, seja no culto, seja em casa, a gente chora, muitas vezes a gente chora, né? Fala alguma coisa ao Senhor, mas depois as nossas atitudes, a nossa vida, aquilo que nós falamos, aquilo que nós vestimos também, temos que ter cuidado também, como o nosso padrão de vida é um padrão de vida totalmente diferente, e aí a nossa adoração vai estar comprometida. Tem um texto lá que me veio à lembrança, você vai só marcar aí, que é no Evangelho de Mateus, capítulo 8, que aquele homem, ele não estava vivendo em uma nova aliança,
mas aquilo também foi um exemplo, pode se tornar um exemplo de adoração para mim e para você, que o homem chegou diante de Jesus e disse assim: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, né? O centurião de Cafarnaum foi pedir ajuda, implorar a Jesus acerca do seu criado que estava em casa, paralítico. E Jesus disse para aquele homem: eu irei curá-lo. E ele disse: eu não sou digno que entre na minha casa, mas manda só uma palavra. Ou seja, a fé também, a confiança na palavra, confiar na palavra, confiar naquilo que Deus tem te falado, confiar naquilo que Deus tem me falado, usar dessa autoridade, desse poder que foi dado, passado para a igreja, o nome de Jesus, a autoridade que tem nesse nome. E a Bíblia diz que aquele homem agradou a Jesus, que Jesus disse: nunca achei em Israel fé como essa. Então Jesus se admirou-se pela fé daquele homem, pela atitude. O homem disse: não, basta só uma palavra. E Jesus disse: vá em paz, assim como você creu, assim será. Isso também é uma adoração a Deus, acreditar na palavra, confiar na palavra, aquilo que Deus tem falado para você, aquilo que Deus tem falado para mim. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, era essa a mensagem que estava no meu coração, né? Temos que ter cuidado para não comprometer a nossa adoração, porque os planos de Satanás e os planos da circunstância que ele levanta é para a nossa adoração, o nosso louvor ser comprometido. E ele pode ser comprometido. Como? Se a gente não guardar o nosso coração, se a gente não andar na palavra, se a gente não tiver cuidado com aquilo que a gente fala, se a gente não tiver cuidado com as nossas atitudes, se a gente não tiver cuidado com o nosso nome, né? Então, Deus não quer que a nossa adoração ela seja comprometida. E se eu e você não tiver cuidado, assim como aconteceu com Satanás, né? Lúcifer. A adoração, ele foi criado para o louvor da sua glória. Estava lá, né? No jardim do Éden, mas ele identificou nele a sabedoria, né? Perfeito na sua criação, e ele deixou entrar a iniquidade, ele deixou entrar a soberba, ele deixou entrar o orgulho no seu coração, a autossuficiência. E ele disse assim: eu vou exaltar o meu trono e serei igual ao Altíssimo. Então, a adoração dele foi comprometida. E ele desceu dos céus, foi expulso, trouxe a terça parte dos anjos, e ele depois foi tentar, e em parte ele conseguiu, né? Porque ele estava na criação, viu quando Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, e ele foi lá. Da mesma forma que ele deixou a sua adoração ser comprometida, ele agora queria ser adorado. Ele agora queria ser referenciado. Ele agora queria que as pessoas agora, que o homem que foi criado para adorar e louvar a Deus, ele agora queria a atenção voltada para ele. E o que foi que aconteceu? Ele foi e contaminou Eva foi, passou para Adão, e aí a adoração ficou comprometida. Mas Jesus veio e deu um exemplo que nós podemos se tornar verdadeiros adoradores, independente da situação que tu está passando, independente da situação que eu estou passando. Nós precisamos de ter cuidado para que essa nossa adoração ela não seja comprometida. Como? Guardando no coração, andando na palavra, né? Para que nós seja encontrado, para que quando Deus olhe, procure, encontre eu e você nessa posição a qual Ele nos colocou. De quê? Adoradores. Amém? Então essa palavra que estava no meu coração, fica com essa palavra, guarda o teu coração, anda na verdade e não deixa que a tua adoração seja comprometida, nem pelo diabo, nem por pessoas, nem por perseguição, nem por falta, nem por nada. Se mantém firme na palavra, porque o momento de dificuldade, o momento de pressão, o momento de angústia, o momento de perseguição, é aí verdadeiramente onde a gente vai demonstrar que
a gente verdadeiramente somos adoradores. Porque adorar a Deus, né? Dizer palavras de gabo, de carinho, de afeto, de amor, é adoração também. Ser fiel com a palavra, nos momentos que as coisas estão aparentemente bem, é muito fácil, né? Mas nos momentos de pressão, nos momentos de dificuldade, é aí que a gente tem que mostrar verdadeiramente que nós não estamos com Deus por aquilo que Ele tem, mas nós estamos com Ele, junto com Ele, andando com Ele por aquilo que Ele é. Então essa é verdadeiramente a adoração. É permanecer firme, independente da situação que nós estamos passando. Então que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus Cristo. Fica com essa palavra. Não deixa a tua adoração ser comprometida por nada. Guarda o teu coração, em nome de Jesus, meditando na palavra, estudando, lendo a palavra, se expondo ao ensino, à pregação da palavra, para que a nossa adoração ela não seja comprometida. Então, até a próxima semana, em nome de Jesus Cristo. E eu quero orar por você agora, aonde você estiver me ouvindo. Eu quero fazer uma adoração. Eu quero fazer uma oração. E se tem alguma área na tua vida que você está tendo dificuldade e a tua adoração a Deus está sendo comprometida, então eu quero te fazer uma oração para te ajudar, para que você encontre forças em Deus, para que você volte para esse ambiente a qual nós fomos criados para estar nele, ambiente de adoração e de louvor ao Senhor. Então eu queria que você fechasse os teus olhos, se concentra naquilo que nós vamos fazer agora, porque nós vamos orar em nome de Jesus Cristo e encerrar esse tempo de adoração, né? Que é ouvir a palavra, orar a Deus agora, em nome de Jesus. Senhor, nesse momento eu quero te agradecer em nome de Jesus Cristo pelo Senhor ter nos dado essa oportunidade de estar aqui compartilhando da tua palavra com essas pessoas que estão aí nos ouvindo. Em nome de Jesus, especificamente eu quero orar em nome de Jesus Cristo, as pessoas que agora estão ouvindo a tua palavra, que ouviram a tua palavra, que estão conectadas, Pai, com o teu Espírito, e no mundo espiritual não existe distância. E no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesse momento, as pessoas que estão, Senhor, com a sua adoração comprometida por alguma dificuldade, por alguma coisa, em nome de Jesus Cristo, não estão conseguindo se levantar suas mãos e te adorar, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro agora para que o Senhor venha com a tua ajuda, para que o Senhor venha com a tua graça, para que o Senhor venha com a tua bondade, para que o Senhor venha com a tua misericórdia, com a tua força e com o teu poder, e que as cadeias que têm prendido essas pessoas, em nome de Jesus Cristo, essas algemas que têm prendido essas pessoas, sejam quebradas, sejam despedaçadas pelo poder e a autoridade que há no nome de Jesus. Então é assim, Senhor, que eu oro, abençoando cada uma delas, em nome de Jesus, e te agradecendo pelo teu favor e pela tua bondade, alcançando a vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Então, é isso aí. Fica com a palavra e que Deus continue te abençoando grandemente, em nome de Jesus Cristo. Amém.